Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos, estamos começando o SCDB, Seminário Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Ao longo de alguns meses, nós estaremos disponibilizando aqui no nosso canal algumas disciplinas elementares da fé cristã. O nosso objetivo não é lhes trazer um grande tratado teológico, até porque nós estamos totalmente despretensiosos neste sentido, considerando que nós temos uma gama de material e disponível nas grandes bibliotecas, nos grandes seminários, nas grandes faculdades e instituições bíblicas, mas o nosso objetivo é dar a nossa parcela de contribuição no que tange às doutrinas elementares da fé cristã. Nós estaremos hoje abordando algo sobre a doutrina de Deus. Doutrina de Deus, que é teologia própria, Theos, Deus, logia, estudo ou tratado. O estudo sobre Deus. Nós estaremos fazendo uma breve abordagem de forma não pormenorizada, mas nós estaremos fazendo de forma sintética, estaremos de forma panorâmica, trazendo algumas coisas que nós achamos necessário para o nosso elevo espiritual e crescimento na graça, na fé e no conhecimento do Senhor. Até porque vale lembrar de que a palavra do Senhor, em João capítulo 17, versículo 3, está escrito assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Partindo desse pressuposto bíblico, a pergunta seria: pode porventura alguém conhecer a Deus? Pode porventura alguém estudar Deus? Será que nós podemos trazer Deus para esse âmbito pura e exclusivamente humano e estudar Deus em minúcias, em pormenores, estudar detalhes sobre Deus, conseguirmos pensar algumas coisas inerentes ao Eterno, ao Criador, sustentador, mantenedor de todas as coisas, o Deus que conhece o começo desde o fim, conhece o fim desde o começo, o Deus que o apóstolo São Paulo, ele exaure nas suas palavras quando ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria divina. Então, podemos dizer como a mulher samaritana: o poço é fundo, a caneca é curta, a caneca é pequena e a corda é curta. Não temos com que tirarmos toda a sabedoria inerente ao Deus Todo-Poderoso. Todavia, partindo desse versículo aqui, o próprio Jesus, ele disse que a vida eterna é essa, que te conheçam. Então, o que nós podemos conhecer de Deus nos é revelado através da sua bendita, inerrante e bendita palavra. O que nós podemos aprender acerca de Deus já nos está revelado. A própria palavra de Deus nos diz que as coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus, todavia as reveladas são para nós, para o nosso conhecimento, o nosso robustecimento, o nosso fortalecimento, para que nós possamos estar consubstanciados, calcados e fundamentados em sólida palavra que nos possibilite refutarmos todas as teorias, todos os ensinamentos perniciosos que aviltam o ensinamento da palavra de Deus. E vale aqui salientar que o estudo acerca de Deus nos faz necessário. Por quê? Porque há algo inerente em todo ser humano, a idolatria. Quase todo ser humano, e aí você pensa comigo: mas pastor, eu discordo do senhor. Idolatria é aquela pessoa que se curva diante de altares, diante de deuses, diante de imagens. Concordo plenamente contigo em todos os graus, em todos os gêneros, que a pessoa que se curva diante de Deus e diante de imagens é o idólatra. Todavia, o nosso coração, muitas vezes, nós depositamos muitas coisas das quais nós não deveríamos depositar. Quando nós temos conhecimento de Deus, quando nós abarcamos um conhecimento maior de Deus,
nós vamos entender que somente Ele merece todo louvor, adoração, exaltação, o nosso tempo, o nosso espaço, que o nosso coração esteja totalmente ocupado por Ele. Então nós vamos tentar darmos algumas pinceladas aqui acerca de Deus. Então, teologia própria, doutrina de Deus. Vamos então entender que Deus é Espírito. Nós não podemos compreender Deus dentro dessa ótica pura e exclusivamente humana, filosófica, cultural e antropológica. Deus é Espírito. E a própria palavra de Deus nos diz que Ele é Espírito e todo aquele que o adore em Espírito e em verdade. Quando nós começamos a folhear a palavra de Deus, desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, e aqui eu falo a todos os estudiosos da palavra de Deus, nós não vamos encontrar na Bíblia um compêndio tentando provar a existência de Deus. Em lugar algum, os profetas, os juízes, os reis, os sacerdotes, os apóstolos, nenhum deles se propuseram a provar a existência de Deus. Em lugar algum na Bíblia nós vamos encontrar a Bíblia tentando de forma a asseverar, a provar a existência de Deus. Ao contrário, da Bíblia nós encontramos de forma muito taxativa: aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o procuram, daqueles que o buscam. Então, em momento algum, Deus ele tem a pretensão de provar a sua existência, até porque Deus é Espírito. E como Deus é Espírito, quando nós nos aproximamos de Deus, nós precisamos acreditar que Ele existe. Olha o que diz a Bíblia: os céus manifestam a glória de Deus, Salmo 116. E o firmamento anuncia as obras das tuas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite discursa a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Queridos, o que Deus te pode conhecer, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 1, o que pode se conhecer de Deus, Ele revelou através da sua obra, da criação. Deus, Ele se fez conhecer ao homem. Deus se revelou ao homem através da sua obra, a criação. A Bíblia diz que um dia discursa para o outro dia, e uma noite para outra noite, sem linguagem, sem fala, ouve-se a sua voz. Quando nós começamos a analisar cuidadosamente a obra da criação de Deus, quando nós começamos a olhar para os céus, as estrelas, a lua, o sol, os vales, as campinas, os córregos, riachos, as cachoeiras, o mar, as vias lácteas, quando nós começamos a olhar para o próprio ser humano, é incontestável, é inconcebível alguém negar a existência de Deus. E partindo desse princípio de que Deus é Espírito e todo aquele que se aproxima dele creia que ele existe, a Bíblia diz: disse o louco, no seu coração não há Deus. No fundo, todo ser humano, até o ateu mais professo e mais convicto, ele traz em si a certeza que Deus existe. Karl Marx, por exemplo, ainda na época de faculdade, quando ele já se declarava ateu, ele diz: vingar-me-ei daquele que habita nas alturas. Olha que incongruência. Pare para pensar comigo. Vingar daquele que habita na altura? Então, ele estava em guerra com alguém que era superior a ele, que estava na altura. Então, todo ser humano traz em si a certeza de um Deus existente. Um Deus que é o Criador, o Deus que é o sustentador de todas as coisas. Obviamente que a mente, e eu falo aqui para você de todo o meu coração, obviamente que a nossa pretensão e a pretensão dos teólogos não é exaurir no conhecimento de Deus, até porque Deus ele é profundo. Jamais poderemos compreender Deus em toda a sua plenitude, em toda a sua totalidade. O que o próprio Deus, ele se revela a nós através da sua palavra, é para que nós possamos ter intimidade e comunhão com Deus. Então, o que está oculto
O que está oculto e o que nós não entendemos, nós concebemos pela fé. Até porque a fé nos foi dada. Então, o nosso Deus, primeiro, ele é Espírito. Ele é Espírito. Um dia, queridos, obviamente, que no Antigo Testamento, quando nós começamos a observar desde o livro do Gênesis, havia a manifestação teofânica de Deus. O que é isso, pastor? Deus, ele se redimensionava ao ponto de aparecer aos homens de forma teofânica. Ele se diminuía ao ponto de se tornar visível aos seres humanos, através de forma humana. Ele se humanizava para que as pessoas, de alguma forma, pudessem ter o conhecimento dele. Um dia Moisés chega para Deus, eu acho interessante isso. Quando Moisés diz para Deus, Deus, mostra-me a tua glória. Eu quero ver a tua glória. Aí Deus diz, olha, ninguém viu a minha glória e viveu, Moisés. Ninguém viu a minha glória. Quando Moisés subia ao monte, a Bíblia diz que o monte tremia, capengava, fumegava, havia trovões, relâmpagos. Então, a glória de Deus, Deus, na verdade, ele é transcendente. Deus, ele é infinito, Deus é infinito, isso é, ele não está sujeito às limitações da matéria humana. Deus, ele é o Pai da eternidade. Deus é eterno. Nós não podemos conceber a ideia de Deus sendo um Deus criado. Deus é o Deus infinito, é o Deus de todas as épocas. Em relação ao espaço, ele se move pela imensidão, isto é, a natureza da divindade está presente de igual modo no espaço infinito, em todas as partes. Então, Deus, ele é infinito. Em relação ao tempo, ele é eterno. Ele existe desde a eternidade e existirá para sempre. Deus é eterno. Olha o que diz a Bíblia. Quem porventura conheceu a mente de Deus? Deus, ele é o Criador, sustentador e mantenedor de todas as coisas. Ele fez todas as coisas mediante o conselho da sua vontade. Não que lhe houvesse um conselheiro, ou bem como por necessidade, mas mediante o conselho da sua vontade, ele criou todas as coisas e ele as preserva em vida. Todas as coisas, Deus, ele não perdeu e ele nunca perderá o fio da história. Ele conhece o fim desde o começo. Ele é eterno. A mente humana muitas vezes não consegue compreender isso. Mas quando nós começamos a ver isso e aceitarmos isso pela fé, isso vai se tornando de forma a ser agasalhado no nosso coração. Então, Deus, ele é eterno. Deus também, ele é único. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Deus é o único Deus. Ouve, ó Israel. O Senhor é o nosso Deus e ele é único. Esse texto aqui e essa alusão é porque havia a ideia de vários deuses. Havia a ideia do panteísmo. Havia a ideia de que Deus estava em todos os lugares, que havia o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus lua, o Deus sol. Havia deuses espalhados por todas as partes. Na antiga Grécia, em Roma, na antiguidade haviam várias divindades. E aí Deus, ele se manifesta como o único e verdadeiro Deus. Ele arroga para si, até porque Deus, ele é o único. Ele é o único verdadeiro e é o único Deus. Obviamente que quando a Bíblia diz que só há um Deus e Senhor, não há uma contradição sobre a questão da Trindade. Não, Deus, ele se manifesta, Deus ele é único, mas ele é trino. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, isso fica muito evidente, é claro,
que nós não vamos encontrar essa expressão trindade na Bíblia, não, essa expressão, porém, isso fica muito explícito, logo no ato da criação, quando o próprio Deus, ele evoca, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Deus idealizou o projeto da salvação, para que fique mais claro, Deus idealizou o projeto da salvação, Jesus, ele consumou o projeto da salvação. O Espírito Santo aplica o projeto da salvação nos corações. A palavra do Senhor diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, é o único Deus. Eles não são divididos. É a mesma essência, é o mesmo Deus. Eles não se dividem. Por mais que age de forma diferente, cada um dentro de uma ação e de uma esfera, mas não são para ser compreendido de forma a ser dividido, não, ao único Deus. Quando nós vamos estudando a Bíblia, nós vamos nos aproximando de Deus através do seu conhecimento e vamos nos apaixonando por Ele. Porque mesmo sendo um Deus que está em todos os lugares e ocupa todos os espaços ao mesmo tempo, nós vamos observar também que Deus, ele tem os seus atributos, atributo ativo, Deus e o universo, a sua onipotência, porque, queridos, tem atributos, olha aqui para mim, entenda isso, tem atributos de Deus que são compartilhados. Como assim, pastor? Não entendi. Tá, deixa eu me explicar. Atributo compartilhado, como por exemplo, sabedoria. Deus é sábio. Aí Tiago diz, quem não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá. A sabedoria é um atributo de Deus, mas um atributo compartilhado. A justiça de Deus é um atributo, mas ele compartilha a sua justiça também, quando ele diz que nós devemos ser justos. Então, tem atributos compartilhados, porém, tem atributos que não são compartilhados, como, por exemplo, a onipotência. A onipotência é um atributo único e exclusivamente de Deus. Ele é o detentor de todo o poder. Ele é o detentor de todo o poder nos céus e na terra. A onipotência de Deus significa duas coisas: a liberdade para fazer tudo que esteja em harmonia com a sua natureza, pois para Deus, nada é impossível. Então, Deus, ele é onipotente, ele é o detentor de todo o poder. E isso já ficou provado várias vezes ao longo da Bíblia, a manifestação desse poder, esse poder miraculoso, esse poder tremendo, o que diríamos? E os céticos não conseguem acreditar nisso. Os incrédulos não conseguem conceber a ideia de um Deus que abriu o mar vermelho. E o povo de Israel passou no mar vermelho a pés enxutos. Como compreender? Como entender? Como conceber a ideia de 3 hebreus, respectivamente, que se chamavam Ananias, Misael e Azarias, entrarem dentro de uma fornalha, aquecida em média 1.200 graus centígrados, e esses hebreus serem preservados em vida? Como entender a ideia? As pessoas não entendem, as pessoas ficam loucas. Como conceber a ideia de que um homem, ele pode navegar durante 3 dias dentro do ventre de um grande peixe? Sendo que os sulcos gástricos o dissolveria em 24 horas no máximo. As pessoas olham para isso de forma figurada, as pessoas não conseguem conceber, entender. Mas Deus é onipotente, nós não podemos esquecer de que Deus, ele é onipotente, ele pode fazer todas as coisas. Deus também, ele é onisciente. Entenda isso. Deus, ele é onipotente.
E ele é onisciente. O que é isso? Ele é o detentor de todo saber. Ele sabe, ele conhece todas as coisas, ele prescruta o coração, os pensamentos, o entendimento. Ele não adivinha, ele simplesmente vê tudo. Ele vê o que está no âmago do ser, na nossa interioridade mais profunda. Ele não é um Deus de pele, de epiderme, de casca, de aparência. Ele é o Deus da nossa interioridade mais retumbante. Ele olha, e o olhar dele, olha o que diz a Bíblia: para onde me fugirei do teu espírito? Para onde a onipresença de Deus, ela está em todos os lugares. Ele vai lá e prescruta todas as coisas, ele está, nada se furta da presença dele, da sua onipresença. Ele está em todos os lugares. Para onde fugiremos? Para onde vamos nos esconder? O apóstolo São Paulo, ele chega a dizer que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele com quem nós temos que tratar. Podemos esconder de todo mundo, mas dos olhos de Deus ninguém consegue esconder. Deus é onisciente, ele é o detentor de toda ciência, de todo saber, de todas as coisas. Ele consegue ver, como eu já disse anteriormente, o fim desde o começo. Deus é onipresente, ele é onipotente. Se ele é onipresente, aí um dia perguntaram a um cristão: se ele é onipresente, então ele também está no inferno? Sim, a justiça dele está no inferno. Ele está em todos os lugares. O mundo não está dividido, uma parte de Deus, uma parte do diabo, não. Ele domina sobre tudo e domina sobre todos. A mão dele está em todos os lugares. A presença dele está em todos os lugares. Não podemos escapar do olhar dele. A presença dele está em todos os lugares. Quando eu tenho esse conhecimento de Deus, eu me aproximo mais dele. Eu me apaixono mais por ele, mesmo ele sendo onipotente, onisciente, onipresente. Mesmo ele sendo um Deus, que é um Deus que tem atributos morais como santidade, e como Deus santo que ele evoca isso de nós: sede santo, porque eu, o Senhor, vosso Deus, é santo. Mesmo sabendo que Deus também é justo, Deus é justo. Então, a justiça de Deus, ela não opera segundo a justiça dos homens. A justiça dos homens é falha, e mesmo sabendo que Deus é justo, a Bíblia diz que ele pune o pecado onde quer que seja encontrado, mas mesmo sabendo da justiça de Deus, isso não me apavora. Mas por quê? Porque mesmo sendo justo, ele punindo o pecado onde quer que seja encontrado, ele age com justiça, com balanças justas. Mas eu sei que a justiça dele está fundamentada no amor. E quando há um conhecimento desse Deus, que é um Deus justo, que é um Deus também de amor, ele ama ao ponto de ter enviado o seu filho para morrer por nós. Agora, ele não vai passar a mão pela cabeça de ninguém. Algumas pessoas até usam dizer: Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Ei, vamos tirar essa ideia. Não. Quem comete pecado, a Bíblia diz, usando um termo aqui de João, quem comete pecado não conhece Deus. Voluntariamente, Deus, na verdade, não podemos dissociar o pecador do pecado. Quem comete pecado é pecador. Então Deus aborrece, na verdade, o pecador. Daí a necessidade de arrependimento, confissão, abandono, e Deus está sempre pronto como um pai para perdoar. Deus também, ele é fiel, Deus é fiel, absolutamente digno de confiança. Ele próprio se dá a isso. Ele por várias vezes se coloca à nossa disposição como sendo um Deus fiel. Um Deus fiel. Um Deus que quando ele promete, ele cumpre.
Um Deus que quando ele fala, como na sua palavra, ele já deixou muito claro que um dia Jesus há de julgar o mundo, porque ele próprio diz na sua palavra que ele já estabeleceu um dia que com justiça há de julgar o mundo por meio de um homem que destinou e deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos, Jesus. Então, Deus, ele é um Deus de justiça, é um Deus de fidelidade, é um Deus de misericórdia. Então, nós estamos aqui abordando de forma muito leve e simples essa questão do tratado teológico. Obviamente que nós precisaríamos pelo menos de 10 lições, no mínimo, para falarmos de forma mais meticulosa, de forma mais acurada sobre a doutrina de Deus. Porém, eu estou aqui trazendo de uma forma simples e compreensível a grandiosidade de um Deus que se revelou a nós através da sua palavra. Ele é misericordioso. E a grande misericórdia dele, olha o que diz a Bíblia em Jeremias: as muitas misericórdias do Senhor são as causas pelas quais nós não fomos consumidos. E finalizando, Deus é um Deus de amor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ninguém tem maior amor do que esse, de dar o seu filho para morrer em favor de alguém. E Deus fez isso. Amém? Que Deus nos ajude. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para o nosso elevo espiritual. Estaremos dando sequência ao SCDB, Seminário Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Eu gostaria de te fazer um convite. Você que está ouvindo essa ministração, divulgue. Convide mais pessoas a se inscrever no canal, deixe um joinha, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe o link do canal e vamos trazer o maior número de pessoas para que, de forma simples, não aqui de forma catedrática, de forma mirabolante, não, de forma ininteligível, mas de forma muito sucinta, trazermos o conhecimento da palavra de Deus a todos que terão acesso a essa ministração, tá bom? Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe a tua família. Até o próximo encontro, tá bom? Nós estaremos juntinhos falando sobre a doutrina de Cristo. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, a tua família, a tua vida e que nós possamos conhecer a cada dia e prosseguirmos no conhecimento do Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Shalom, larema, paz e prosperidade.